Olá, seja muito bem-vindo. Este é mais um programa da 11ª edição do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses. E você já sabe, hein? Você já pode participar utilizando o Twitter, #TV Morfoses. Lembrando que o tema desse TV Morfoses, né, que está acontecendo aqui na Universidade do Vale do Paraíba, é os novos conteúdos educativos nos novos contextos tecnológicos. Vamos lembrar mais uma vez que está sendo transmitido para todo o Vale do Paraíba pela canal NET, canal número 8, também pela internet, pelo endereço que vai aparecer aí embaixo, pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia e pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha, assim como a TV Educativa do México. E agora vamos apresentar os convidados desse nosso painel. Paula Villegas, mestre em Produção e Criação em Artes Visuais pela Universidade Politécnica de Valência, pós-graduada em História da Arte Contemporânea pela Universidade de Salamanca. Trabalhou como mestre em Artes Plásticas da Universidade Nacional da Colômbia, em Medellín, como comunicadora social, com ênfase em audiovisual da Universidade Pontifícia Bolivariana, docente na Pontifícia Universidade Javeriana e na Universidade de Antioquia, nas áreas de criação audiovisual. Sua experiência profissional está relacionada à criação, gestão e produção de projetos audiovisuais e diferentes conteúdos e plataformas. Foi assessora da Direção de Comunicação do Ministério da Cultura da Colômbia, trabalhando diretamente com a produção e programação de televisão pública e com a criação de não-ficção para a televisão. Interessada em criação e investigação sobre a relação da arte, dos meios e as vertentes experimentais da não-ficção. Atualmente trabalha no Centro Ático da Pontifícia Universidade Javeriana como coordenadora de criação de projetos e conteúdos e docente da Faculdade de Artes Visuais. Miquel Francese Domenech, professor doutor titular de Comunicação Audiovisual na Universidade de Valência e diretor do mestrado em Conteúdos e Formatos Audiovisuais. Atualmente coordena os serviços audiovisuais das universidades espanholas e preside o grupo de trabalho em conteúdos audiovisuais e multimídia da Comissão de Comunicação do Conselho de Reitores das Universidades Espanholas. Participou de dezenas de projetos na Espanha e América Latina. Atua como diretor-geral de inúmeras produções de documentários de divulgação científica e vídeos educativos. Publicou diversos trabalhos de livros com vários conteúdos reconhecidos internacionalmente. Hélio Solia, graduado em Ciências Sociais e mestre em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é membro do Conselho Editorial da revista Studium Unicamp e professor assistente da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Ciências Sociais e Antropologia Visual, atuando principalmente nos seguintes temas: mídia política, Venezuela, eleição e televisão. Atuou também na área de televisão universitária, tendo dirigido a RTV Unicamp e o canal universitário Campinas, bem como foi representante da Unicamp na diretoria da Associação Brasileira de Televisão Universitária. É fotógrafo e documentarista. Atualmente desenvolve seu trabalho de doutorado na Universidade de Buenos Aires, discutindo comparativamente a legislação brasileira na área de mídia e os reflexos da implantação do SBT-VD nas leis vigentes. Sebastião Esquirra, mestre e doutor pela ECA USP, bolsista Fulbright na Michigan State University, pesquisador na pós-graduação na Universidade da Carolina do Norte e Autônoma de Barcelona, professor aposentado de jornalismo da ECA USP. Desde 1999, é docente da pós-graduação em comunicação na Universidade Metodista de São Paulo. Orientou e titulou 23 mestres, 16 doutores e 2 pós-docs. Publicou 30 artigos em periódicos acadêmicos e 20 capítulos de livros. É autor individual de 5 obras e organização de 5 livros em comunicação digital e jornalismo. Na Universidade Metodista de São Paulo, foi diretor da Faculdade de Comunicação Multimídia, coordenador de programa de pós-graduação em comunicação e coordenador do curso de RTV. Nesta instituição, lidera o grupo de pesquisa Comunicação e Tecnologias Digitais. É consultor da FAPESP, da CAPES, do CNPq e de diversas revistas acadêmicas brasileiras. E a temática desse painel é um novo profissional para um novo contexto audiovisual. A inovação sempre chama a atenção dos profissionais do mercado audiovisual. O novo profissional exige novos currículos e metodologias adequadas a uma formação com características inter- e multidisciplinares. O último programa do TV Morfoses Brasil 2015
traz o cenário do novo profissional para um novo contexto audiovisual. Bem, pessoal, a gente está no encerramento, né, de todos os painéis que tivemos no TV Morfoses, e a gente escutou sobre a produção audiovisual, a necessidade e os desafios para a produção de produtos educativos. No entanto, eu tenho uma impressão, e gostaria que todos comentassem a princípio, de que geralmente as escolas formam esses profissionais de audiovisual para produção comercial, para produção, geralmente para as televisões e para as produtoras audiovisuais, que têm o intuito muito mais das grandes emissoras, ou mesmo as emissoras de médio porte, mas estritamente aquelas associadas às questões de capital, de remuneração de capital. Eu gostaria de saber se essa impressão é uma impressão falsa, ou o que mais nós podemos avançar na formação desse profissional, se ele está sendo formado desta maneira e para esse novo contexto de produção audiovisual educativa. Paula, por favor. Gracias. Buenas noches, estoy muy contenta de estar acá en TV Morfosis. Voy a decir varias cosas, en el camino responderé a la pregunta. Cuando recibí la invitación para venir a TV Morfosis, empecé a hacer como una observación desde mi experiencia en este momento, que es la coordinación de creación de proyectos y contenidos del Centro Ático de la Universidad Javeriana y como docente de la Facultad de Artes Visuales. Y empecé a hacer como una pequeña investigación de campo para ver qué es lo que está pasando en esta formación profesional de las personas, de los estudiantes que van a salir a un contexto de producción audiovisual. Y hay tres cosas muy importantes que recogí en esta pequeñita investigación de campo. La primera es una anécdota y es, hace 2 semanas entraron los nuevos practicantes, que son los estudiantes de último semestre de comunicación social al Centro Ático a hacer su práctica profesional. Lo que me llamó mucho la atención y me parece que da muchos indicadores de por dónde se están formando o por dónde pueden buscar un desarrollo profesional estos estudiantes son varias cosas. La primera es que por primera vez al Centro Ático llegaron 2 estudiantes con dificultad para oír. Llegaron dos estudiantes animadores, o sea, dedicados a la animación, ilustradores, que tenían dificultad para oír, con un muy buen trabajo, con mucho talento. Y esto como pues instantáneamente me hace la pregunta de qué tipo de formación también se está dando en las facultades de comunicación para que sea posible que sea una formación inclusiva, que sea una formación abierta a diferentes tipos de personas. Y yo creo que eso es un ciclo que se alimenta con la expansión también de los medios, la formación en comunicación también se vuelve más inclusiva, por lo tanto los profesionales también, por lo tanto los contenidos también. Y otro es que definitivamente los retos de los practicantes en este momento pasan por muchos tipos de escrituras, como que están obligados a aprender a escribir y desarrollar proyectos que tienen muchas características. La segunda anécdota es es una cosa como la comprensión de la educación, de lo que hemos venido hablando como toda la tarde. Cuando venía, que ahorita también lo compartía con los estudiantes de esta universidad, cuando venía de Bogotá a Sao Paulo en el avión, vi que en el cielo había muchos rayos, ¿cierto? Caían muchos rayos. Y al otro día, como parte de la integración, nos llevaron al Instituto de Investigaciones Espaciales, al INPE, y ahí de una manera discursiva nos explicaron por qué en Sao Paulo caen tantos rayos. Entonces es esta cosa
de lo que da la experiencia y de lo que da la discursividad y de cómo es necesario que en este momento los estudiantes integren un poco más su experiencia a la ejecución de su labor profesional. Ellos en este momento están, solamente por estar en este momento histórico, muy atravesados por los medios, y es más allá de la información que les da la facultad, es importante que ellos pongan en práctica para su profesión, su experiencia de vida, ¿no? Que son unos expertos en medios solamente por vivir hoy. Y el segundo punto que me dio luces para pensar sobre el profesional hoy tiene que ver con tu pregunta, y es, estuve en una reunión entre varias personas del sector audiovisual en Colombia, en el que la Cámara de Comercio nos hacía una encuesta sobre si el sector audiovisual comercial estaba preparado para que todos estos estudiantes, que ahora son más, se ha cuadruplicado la cantidad de estudiantes de comunicación audiovisual o artes visuales en Bogotá en los últimos 5 años, si el sector audiovisual comercial está preparado para recibir a todas estas personas. La conclusión entre varias personas que estábamos sentadas en esta encuesta para determinar un poco el estado en Colombia fue que definitivamente no están preparadas la televisión comercial o la creación comercial para recibir a todos los estudiantes que están saliendo de las universidades, y que es una maravillosa oportunidad para que los estudiantes hagan sus propias creaciones, para que agarren un poco de esto que nosotros llamamos emprendimiento, como de crear sus propios espacios de producción, pero también de crear esos contenidos con sus propias preocupaciones y necesidades, ¿no? Como lo que a ellos les está pasando por la vida. Ese es como el panorama. Mas a escola em Colômbia prepara esse estudante para isso? Para se formar, para ele poder produzir dessa maneira que você disse? Yo creo que estamos en una transición. Necesariamente eso tiene que pasar de muchas maneras, porque el estudiante por sí solo no lo hace, ¿no? También es un cambio de actitud en los profesores, también es una comprensión distinta de lo que uno quiere aprender y de lo que uno aprende y de dónde lo aprende. Entonces es como una transición en la que nos estamos pasando un poco de lo discursivo a lo narrativo, ¿no? Como una cosa más cerca de las emociones, que es un poco también de lo que desde ayer ha hablado el maestro Orozco y otras personas que han estado aquí en el panel, como trasladar. Sí se está trasladando, pero es un cambio que se tiene que dar no solamente en el estudiante, sino que es un asunto que tiene que ver como con todo el contexto. Miguel, ¿qué tú piensas? Bien, la escuela, la universidad, los talleres tienen índole diferente y forman a diferentes perfiles, ayer, hoy y mañana, ¿no? Yo creo que hay un desfase, hay una falta de sincronismo, ¿no?, entre el espacio, digamos, formativo y el espacio de lo que es la industria. La industria y la praxis, en definitiva, siempre va por delante, siempre arriesga, siempre tal. La academia, las universidades, las escuelas no universitarias, que son centros de formación profesional, que cumplen toda una serie de niveles, siempre van un poco por detrás. En la experiencia nuestra, europea, española en general, yo tengo que decir que aquellos que también hemos arriesgado en lo formativo, hemos sido en gran medida más productivos y más rentables en la calidad del aprendizaje. En estos años y antes de la crisis, en donde la masificación universitaria era muy grande, éramos fabricadores de parados después, la industria no los asumía, ¿no?
La crisis pues tiene ventajas y desventajas y, como siempre, también pasaban las guerras en la demografía, hacía limpieza, ¿no? Pues aquí yo creo que ha sido buena en este sentido, la matriculación no es tanta, ha bajado y estamos en unos niveles, una ratio de profesores, alumnos más soportables, ¿no? Yo creo que en líneas generales, y es la experiencia mía en concreto, y miro el espacio universitario español, está en esa falta de sincronización. En mi caso, por eso yo hace ya como 8 años, este es el 9º, estoy en un máster, dirigía un máster de producción audiovisual a finales de los 90 y lo reconducí en un máster europeo, y en el primer año, ¿no?, de cómo desarrollar proyectos. Yo creo que es muy importante para conseguir ese sincronismo perdido, que realmente estemos muy cercanos a lo que es la industria, al trabajo ordinario de ese alumno, alumna, que cuando pasen unos años estará o deberá estar trabajando en un equipo, en unas sinergias, en un conjunto de flujos de trabajo que desconoce totalmente. O sea, nosotros yo creo que tenemos un gran defecto y es que esa conexión con el mundo laboral, con el aprendizaje de destrezas, estamos muy desconectados, muy desconectados. Entonces, yo a partir de detectar estas falta de estrategias, ¿no?, comunicativas en el mismo aprendizaje, lo que planteé es hacer un máster que estuviera muy vinculado a la profesionalización y que estuviera muy centrado en lo que yo creo, y es hacia donde va el flujo mediático actual, que su centro son los contenidos, más allá de las tecnologías, más allá de las tecnologías son los contenidos. Y más allá de eso, es un flujo nuevo de trabajo en donde los profesionales ya no son compartimentos estancos como hace 5 o 10 años atrás. Un operador de cámara tenía unos conocimientos muy limitados y desconocía el conjunto de la cadena de producción. Entonces, a partir de ahí, centramos un proyecto de trabajo en donde se desarrollan, se crean ideas, en donde lo creativo y el contenido es el objeto principal. Si nos fijamos, y lo hemos dicho en estas jornadas y anteriores, el broadcasting ya pasó. El broadcasting como ese centro de una idea que emite para muchos y todos consumen pasivamente, ¿no? Estamos en ese tránsito en donde todos también construimos, en donde todos también producimos. Tenemos que generar sinergias de trabajo colaboracionistas, producción colaborativa. Y en ese sentido tenemos que trabajar desde la formación con unas muletas de apoyo para poder caminar, que es en cada uno de los módulos siempre tiene que haber un profesional detrás. En mis módulos del máster siempre hay un tutor como por obligación académica que dirige un módulo, pero hay un par como mínimo de profesionales del medio. Si es creativo y si estamos en la fase de cómo generar ideas, en esa construcción de guión, pues hay unos técnicos guionistas que nos dicen técnicas, etcétera, etcétera. Además hay unas prácticas muy importantes. Y además hay un objeto final que es construir un diseño y un desarrollo de un proyecto desde la vertiente creativa del contenido, desde la vertiente de la ejecución del contenido, porque podemos generar muchos contenidos muy valiosos, pero después no tener estrategias para ejecutarlos. La producción es muy importante, por lo tanto, hay que vincular producción y creación. Y además, hay que vincular el espacio comunicativo, es decir, cómo comunicamos eso y a qué ventanas va. Por lo tanto, es un tripartito de elementos en donde los grupos de trabajo, los nuevos profesionales, deben de tener transversalidad conceptual de todos estos ejes. Es decir, hemos pasado de ese espacio en donde todos sabíamos mucho de una cosa, pero
lo otro no lo sabíamos y había un realizador o un productor ejecutivo que con el látigo nos llevaba tal, a un espacio más reducido en donde todos compartimos conocimiento en la cadena de valor. Yo creo que ese es el gran cambio en el cual empezamos a estar inmersos y en la línea en que deben de trabajar los centros de formación. Centros no universitarios, escuelas profesionales, donde salen gran parte de realizadores, operadores, etcétera, etcétera, y las universidades o talleres que puedan haber antes de cine, hoy de televisión, hoy de TV Movies, para webs, de docu-webs, etcétera, etcétera. Ese es el proceso, pero en cualquier caso, la academia, y recalco, y sobre todo la gobernanza educativa y académica va por detrás a lo que exige el mercado, a lo que exige la industria pública o privada. Alô, professor Esquia, e como é que o senhor vê a formação desse novo profissional na academia brasileira para esse novo tipo de conteúdo? Eu vejo um pouco diferente do que está sendo falado aqui. Primeiro, a função da academia é formar pessoas. Aí eu vou na linha de raciocínio do Jorge Cunha Lima, que nós não temos uma universidade para formar pessoas para preencher lugares no mercado. Então, quando eu raciocínio sobre o tema da função da universidade, eu vejo que 7 séculos depois que ela foi fundada, ela muda da formação de técnicos para fazer atividades que a sociedade precisava, pontes, formar médicos e tal. Então, antes de tudo, a função da academia é formar cidadãos, pessoas com bagagem cultural, com visão da sua função na sociedade, a sua responsabilidade, e buscar skills, buscar habilidades para que ele possa, feito um recorte profissional, ele contribuir para o avanço da sociedade. Então, cada um de nós tem uma missão de, instruídos, de capacitados, de munidos de ferramentas, nós irmos para a sociedade, depois do período de hibernação de estudos, para levar condições, amparo, orientação e formação para as pessoas, para que elas, depois, ajudem o país, a sociedade, a melhorar de condições. Isso radicalmente muda a configuração da função da universidade. Agora, é lógico que essa visão, que é, nós temos que montar um curso de rádio, televisão, ou de jornalismo, ou de medicina, porque o mercado local está precisando de técnicos naquela área, eu acho que é uma missão já um pouco ultrapassada. Sobretudo porque existe uma... para os professores que estão aqui chegando, eu sou um professor, um pesquisador na área de comunicação, sou ex-jornalista, ex-produtor de televisão, trabalhei na TV Cultura, do Jorge Cunha Lima, trabalhei na Globo. Então, o que tem muito claro? Tem que, nós temos que nos imbuir da missão de transformar alguma coisa. Então, para mim, a missão maior que nós temos que ter é esta. Por quê? Porque, ao centrar energia no estudo da evolução da comunicação, eu descobri que não existe comunicação sem tecnologia. Nenhuma forma de comunicação, a não ser a comunicação oral, que alguns teóricos acham que a própria comunicação oral é uma forma de tecnologia, a linguagem é uma tecnologia, o lápis, etc. Então, assim, a tecnologia ela está por trás de tudo. Não é só a emissora de televisão, o ecrã, o display de televisão na casa da gente, o aparelho de rádio. As tecnologias estão conosco, embutidas, desde que o homem tomou o primeiro lampejo de inteligência, que ele descobriu que ele podia matar um animal e colocar a pele do animal para protegê-lo do frio. Então, assim, nessa história da humanidade, nós passamos, de repente, a usar recursos de comunicação para mandar mensagens no que seria chamado de televisão. Rádio à distância, telégrafos, comunicação à distância. Qual que era a missão da gente? Era uma missão meio idílica
de que nós poderíamos melhorar a condição da sociedade ao levar para eles informações que pudessem municiá-los para que eles pudessem formar opinião e votar nas pessoas certas, tomar decisões de compra e se safar das intempéries. As tecnologias foram evoluindo e nós passamos da televisão para o que eu chamo atualmente de cibervisão. O meu texto para o professor Orozco, na Metamorfoses, eu falo que não se justifica mais o termo televisão. Tele, distância. Visão, a distância. Hoje, as tecnologias demonstram para nós que tudo é a distância. Tudo. Tudo é a distância. Tem pai à distância, tem amor à distância, tem distância. Tudo é mediado. Todos os processos são mediados. Então, eu tinha preparado um paper que eu ia fazer, fiz a lição de casa para ver o que eu poderia trazer para vocês. Existe uma tendência nos Estados Unidos hoje de questionar a função da escola. Será que as pessoas precisam ir realmente para a escola para aprender? Então, existe uma corrente lá, desculpe citar um exemplo dos Estados Unidos, mas é o que eu tive acesso, seguramente tem em outros lugares do mundo, o que eles chamam de homeschooling. O que é homeschooling? É a desesperança das pessoas, dos pais, de olhar para a escola. Eles ainda já estão incluindo as universidades, mas eram secundaristas e primários secundaristas. Eles, então, tinham uma preocupação seguinte: a escola não é boa para todos os alunos. Alguns sofrem bullying, outros sofrem pressão de vários níveis, e alguns não gostam dos professores, da escola, porque a escola surgiu também como um modelo militarista. Eu vou formatar você para você reproduzir um determinado conhecimento de utilidade para o mercado. Então, existe uma corrente forte, eu tenho os dados aqui, já chega a 7% das crianças em idade escolares, nas que eles chamam de K12, que são a junção da escola primária e a secundária, de pessoas que estão optando por fazer a educação em casa. Por quê? Porque o alvo deles é formar pessoas cuja a vocação da pessoa seja a coisa que orienta a formação dela. Na escola, a vocação individual da pessoa ela é anulada. Muitos jovens chegam até nós na universidade sem saber se eles querem fazer tal habilidade ou outra habilidade. Eu tenho uma parente que foi para a faculdade de medicina, porque é charmoso fazer faculdade de medicina. O primeiro dia de aula, ela voltou chorando para casa, porque o médico, o professor, mostrou um corpo nu lá e foram cortar a pessoa para fazer uma demonstração. E ela ficou chocada, que ela falou, mas então tem sangue? Imagine, uma pessoa vai fazer faculdade de medicina e não tinha se preparado para isso. Então, para mim, eu vejo que as escolas elas precisam passar por uma ampla reformulação do seu papel, uma ampla revisão, uma revisão corajosa. Não é fácil mexer com as universidades. Eu tenho um período que eu passei na USP, é dificílimo mudar o programa, a grade horária, porque tem centros de poder, tem visões de mundo, tem visões de conceito de quem nós queremos formar. Então, eu acho que o que é o grande desafio para todos nós, educadores, de A ou B situação, é ter coragem de enfrentar esse desafio que me parece necessário e consentâneo. É necessário a gente refletir qual é a função da escola num mundo altamente, plenamente, facilitadamente conectado. A função da escola é outra. Nós que damos aula para alguns alunos, eu estou só no programa de pós-graduação, eu acabo, todo dia eu levo um susto com os alunos que não são jovens. Por quê? Porque elas estão em contato com tecnologias que não deu tempo para eu chegar ainda. Então, eu acho que tem que ser feito corajosamente uma revisão para poder que o professor, o curso, a escola, ele esteja valorizando o que realmente a sociedade precisa e não a visão unicamente centrada no professor. Então, Hélio, nesse sentido, para que então vai servir a formação do profissional de comunicação nesses novos contextos? Como fazer isso? Para começar a conversa, eu compartilho com o Esquirra a preocupação de que
pura e simplesmente formar os nossos estudantes para a produção nos leva para um caminho tecnicista complicado, um caminho tecnicista que desumaniza, mas mais do que desumanizar, ele despolitiza o processo educacional e o processo do trabalho. Isso, para mim, é o meu ponto de partida para essa questão. Nós estamos num campo extremamente complexo, o campo da comunicação é um campo extremamente complexo. Eu acho que as falas aqui deixam muito claras a quantidade de coisas que a gente junta sob o título de comunicação. É coisa demais. O Esquirra colocou o nosso comecinho na comunicação, fazendo uma relação com a tecnologia, mas se a gente não tomar cuidado com o que está na base da formação conceitual, se a gente não for capaz de colocar em questão, inclusive, aquelas convicções mais elementares, como, por exemplo, o que nós fazemos é, de fato, comunicação. É uma convicção muito grande na nossa área, tem que ser, porque ela se chama comunicação. Mas me parece que seria saudável que a gente começasse a colocar essas coisas em questão. Dentre outras coisas, a gente vai vendo que tem todo um campo terminológico extremamente impreciso na área de comunicação, que denuncia problemas sérios de compreensão do que seja comunicação. Eu tenho certeza que, se a gente fizer uma enquetezinha rápida aqui, a gente vai descobrir pelo menos umas 100 compreensões diferentes do que seja comunicação. Um dos perigos que isso traz, eu acho que está a própria pergunta revela, que é reduzir a comunicação à questão do conteúdo. Né? Quando a gente pensa a comunicação do ponto de vista estrito do conteúdo, nós vamos, de fato, formatar os nossos estudantes para produção dentro de uma determinada forma estética vigente de conteúdos, quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é colocar o nosso estudante também na perspectiva de tudo aquilo que foi debatido na mesa anterior. Quer dizer, como é que nós educamos os nossos estudantes? O que a gente vê hoje na área de comunicação, no caso brasileiro, com uma predominância muito grande do audiovisual, mas não é só no Brasil, eu vi isso na Argentina, vi isso no Equador recentemente, a gente foca na produção audiovisual. A produção audiovisual é o grande foco da nossa área de comunicação hoje. E essa produção audiovisual termina reproduzindo aquilo que existe. Ora, o que acontece quando a gente reproduz o que existe? Quando a gente reproduz o que existe, a gente, não cria uma cultura do que existia antes, e não coloca isso em perspectiva, e, principalmente, não cria condições para um profissional crítico, um profissional que seja capaz de inventar o novo. Porque esse é o nosso problema. O nosso problema não é de novas tecnologias, mas da invenção de um novo mundo com todos os instrumentos que nós temos. A nossa cultura, a nossa política, as ferramentas tecnológicas, o automóvel, o avião, sei lá, o que mais que vai aparecer por aí. Tomara que surja logo o teletransporte para a gente economizar um pouco de tempo. Mas, enfim, quer dizer, esse camarada tem que estar capacitado a fazer a crítica do mundo, fazer uma leitura do mundo e uma crítica do mundo. Para quê? Para inventar o novo, mas também para ser capaz de observar criticamente aqueles conteúdos que ele também produz. E mais do que isso, uma perspectiva de uma compreensão cidadã do mundo, esse camarada vai ter que ser capaz de criar espaços de desenvolvimento de cidadania, não só ser um cidadão. Eu discordo um pouquinho do Esquirra nesse ponto. Eu não acho que o papel da universidade seja formar o cidadão. Esse é o papel de todo um processo social que vai muito além da universidade. Vem de antes e vai muito além. Mas esse camarada tem que ser capaz de olhar para o mundo de uma forma cidadã, de tal forma que ele vai permitir que o outro seja cidadão também. Ele vai tentar propiciar a cidadania do outro. Isso, nos meios de comunicação de massa, é absolutamente crítico. A gente vê os meios de comunicação de massa se afastando tremendamente, com uma velocidade muito grande disso, ao mesmo tempo em que esses camaradas passaram pelas melhores universidades do mundo
e tiveram as melhores formações técnicas, conhecem muito bem as tecnologias e não são capazes de apresentar o novo dentro do mundo corporativo em que eles trabalham. Então, acho que a gente tem que começar a tentar fazer as perguntas incômodas dentro do campo da comunicação. Acho que a gente vai precisar revisar curricularmente toda a ideia de comunicação, toda a ideia de formação em comunicação. Revisar, epistemologicamente, o próprio conceito de comunicação. Nós vamos ter que voltar um pouquinho lá para trás, vamos ter que tentar entender o que era o TACAP, o que era aquele osso que aquele camarada, para o qual aquele camarada atribuiu um valor simbólico. Que é com isso que a gente está trabalhando. Se a gente vai falar de comunicação, a gente vai ter que falar de valor simbólico. Né? Bom, acho que a coisa vai continuar, eu volto daqui a pouco. Eu quero provocar o Miguel. Isso é possível de ser feito na escola? Yo comentaba antes esa falta de sincro, ¿no? Pero además de esa falta de sincro entre la realidad, la praxis de la industria cultural y lo que es la academia, se produce otra falta de comunicación, se produce una falta de comunicación que está en la base de lo que comentamos, ¿no? Y es que hay poca relación entre el universo académico y de estudios y lo que es la empresa pública o privada. Es decir, la mayoría de gobernanzas permiten, a través de unos convenios o unas fundaciones, en cada gobernanza, en cada país, en cada región, lo organizamos de una manera para que esa conexión y esa puerta esté abierta. Eso es muy, muy importante, sobre todo en nosotros. Si estudiamos filosofía, tal vez que no tanto, ¿eh? Si estudiamos pues, otras ciencias sociales, lo mejor no tanto, pero en el caso nuestro, si estudiamos física, tenemos que estar en contacto con el laboratorio, ¿no? Nosotros tenemos que estar en contacto con esa otra ventana real de vida, que es la empresa audiovisual, que es la producción audiovisual. Y la cuota de producción audiovisual en los estudios de comunicación que hay hoy en el mundo, en las diferentes gobernanzas, sigue siendo muy, muy baja, de unos índices porcentuales muy bajos. Eso hace, y la producción audiovisual es clave, porque maneja el conjunto de perfiles profesionales que generan los contenidos. Y esa falta de comunicación en la industria, desde la esfera pública, desde la esfera de la formación, creo que se debería suplir en los planes de estudio que vayan a venir en cada una de las gobernanzas o regiones. Hay experiencias interesantes, pero son muy pocas. Y tenemos que trabajar más en esa línea, porque si no, lo que hacemos es acumular conceptos, pero no generar destrezas y habilidades. Y ese es un gran problema, el que tiene la educación. ¿Por qué? Porque no generamos espacios propios de aprendizaje donde hay riesgo, donde hay problemas, donde yo delante de una cámara y tal tengo que hacer 3 cosas a la vez y no sé cómo hacerlas. Si no generamos esas situaciones, no hacemos práctica, no generamos aprendizaje práctico, por lo tanto, el nivel de conocimiento que estamos haciendo es un conocimiento muy conceptual. Y esos alumnos, que son mayoritariamente los que forman universidades desde Cambridge hasta las más bajas, son muy capacitados en la teoría y en el concepto, pero tienen poca habilidad. Y si tiene que aprender después de un proceso de trabajo en una industria durante 15 años, que al final dicen, ahora sí sé por dónde iban, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde las universidades? Yo creo que ese es un gran problema, que la formación, y hablo del audiovisual, que es de un sector, pero lo podemos, tal vez el que más resuelto lo tiene es la medicina, que hace una formación académica más larga en todas las gobernanzas, y está vinculada al ejercicio práctico de los MIRs, de los hospitales, y obligatoriamente tal.
quitando esa materia en el espacio universitario general de diferentes áreas de conocimiento, la cadencia de esa conexión, la falta de sincronismo en lo que es el trabajo y lo que es la teoría, yo creo que son elementos para la reflexión importantes. Paula, é incompatível o desenvolvimento de habilidades com o desenvolvimento de pensamento mais conceitual? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Es incompatible las habilidades desenvolvidas en escuela juntamente con el desenvolvimiento de la ciudadanía, del conceito? Ya te entendí. Es un punto muy provocador y yo creo que es una pregunta que se devuelve en dos vías hacia el propio contexto. Porque por un lado, lo que está diciendo Miguel de el oficio no se puede olvidar y hay una práctica como para el científico, el laboratorio, que es importante en este proceso de formación. Sí veo muchos riesgos en esta idea de que la academia lo que tiene que hacer es perseguir la industria, ¿cierto? Que ahí en ese camino nos devuelve al contexto porque la industria es diferente en cada contexto, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, la producción industrial es muy poca, cine de industria no tenemos, los canales comerciales son 2, estamos formando apenas un tercer canal, que ya es un montón de contenidos de todas formas. Entonces es muy seductor porque sí creo que tiene que haber una formación que le dé herramientas para poder mirar al mundo, a los estudiantes, pero por otro lado queda esta pequeña duda de una vocecita que me dice aquí en el hombro de si lo que le corresponde a la universidad no es formar técnicos, sino casi que formarlos para la vida, ¿cierto? Que ahí estoy exagerando un poco, pero yo creo que ya no sé si es la responsabilidad de la universidad. Lo que sí creo es que la universidad debería formarlos para ver su propio contexto, por eso digo que son en dos vías, como para ver lo que está sucediendo en su lugar, para poder mediar la mirada y a través de los medios devolverla. Por favor, yo, abundando en eso, no hace mucho tiempo hicimos un documental sobre un paisaje histórico, un documental científico que explica qué es el paisaje de Huerta. La Huerta de Valencia es un paisaje histórico que está desapareciendo y es un documental que era necesario en el momento actual de desalojo por parte del urbanismo de lo que era la huerta y demás, y en este debate y tras el visionado del documental había un huertano, un agricultor, un paisano que estaba allí sentado y les decía a los de la universidad, que también estaban allá y explicaban teorías de cómo debería ser la rehabilitación de ese paisaje y tal, y les decía, es que ustedes están dando agronomía, es que ustedes están dando toda una serie de conceptos de lo que es la huerta y tal, pero claro, lo dan ustedes, nosotros hacemos comercialización. Yo vendo agricultura ecológica Alemania desde el año 60, sé funcionamiento tal, nunca nos han llamado a nosotros a estar aquí en las aulas, no ocupando todo el espacio de ustedes, sino parte. Ese ejemplo, esa anécdota, ese vaso comunicante que no funciona es muy importante, porque si no lo hacemos mal. Es decir, estamos preparando a profesionales que después se encuentran en algo irreal, en algo que no conocen, no se han hecho ni la idea en ficción de lo que es la industria. Y ese es un gran error. Cada vez se suple más, pero ese otro terreno tenemos que llevarlo también a la industria. Esta gente que está trabajando en el campo tiene que estar en los institutos de agronomía porque tienen experiencias determinadas y así en cualquier materia. Y sobre todo en la nuestra, porque al final nosotros aprendemos de lo que la industria va haciendo. Un día se inventa un formato en un grupo de estudiantes que trabajaban en una empresa o hicieron una spin-off o tal,
y son esos los que acaban desarrollando un gran proyecto. Y a partir de ahí hacemos todas las teorías nosotros, los universitarios. Yo creo que hay que equilibrar esa balanza. Retomando o ponto, que eu acho que é um ponto que é recorrente na área de comunicação, que é o eterno debate entre a teoria e a prática, né? Vamos uma formação mais teórica ou uma formação mais prática. Eu fico imaginando, na área de engenharia, a área de engenharia vive um problema acadêmico semelhante ao nosso. Os alunos têm que aprender conceitos importantes para a engenharia e, ao mesmo tempo, exercitar alguma forma de prática desses conhecimentos. E parece que eles fazem isso com muito sucesso. A sensação que dá na engenharia é que o sucesso é, mesmo nas escolas mais deficitárias, o sucesso do encontro entre a teoria e a prática da engenharia é razoavelmente bom. Quando não é muito bom, é razoavelmente bom. E por que isso não acontece para a gente? Na verdade, a questão da prática e da teoria é uma questão muito antiga, mas que ganha uma vitalidade enorme no século XIX, com o positivismo do século XIX, e que vai influenciar as áreas, as humanidades, de uma maneira bastante perversa, porque nem sempre o que nós chamamos de divisão prática teórica estão falando da mesma coisa. Nem sempre o campo é o mesmo. No campo da comunicação, talvez isso seja até mais grave do que em outros. Só para dar um exemplo, eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu fui para campo, eu sou antropólogo de formação, e comecei minha carreira trabalhando com antropologia em campo, em área indígena, e eu ganhei de presente, a primeira vez que eu fui para o campo, um livro, que era um livro editado na Grã-Bretanha, o guia, manual prático do trabalho de campo do antropólogo, do etnógrafo. E foi o que me salvou, porque, de fato, ninguém tinha me dito o que eu iria fazer quando eu chegasse em campo. Mas foi razoavelmente fácil lidar com aquilo, face à formação conceitual que eu tinha. Lendo aquele livrinho, em uma semana, 10 dias, eu já estava mais ou menos bem naquela situação. Por que a gente não consegue fazer isso na área de comunicação? A minha sensação é que nós temos uma fragilidade conceitual que nós não temos coragem de enfrentar. Nós temos uma série de verdades na área de comunicação que nós não olhamos de frente, que nós não olhamos com a atenção que elas mereciam. Nós aceitamos com muita rapidez, por exemplo, um termo como novas tecnologias. Olha, as tecnologias, quando aparecem, sempre são novas. A gente não submete sequer coisas que me parecem meio fundamentais à crítica necessária. Claro que eu estou fazendo uma generalização bastante injusta com uma área inteira. Né? Fazer essa crítica dessa forma tem que ser feita com certo cuidado, uma certa reserva. Mas me parece que a gente tem um problema sério na formação do campo e que a gente precisaria revisar. Se o arsenal teórico que a gente lança a mão para entender o processo comunicativo fosse, de fato, robusto e consistente, muito provavelmente a distância com a prática seria menor. Claro que isso é uma hipótese a ser testada, eu não posso afirmar com toda certeza que é isso. Mas eu acho que a gente deveria desconfiar seriamente dos arsenais teóricos que nós temos e do sintoma que ele nos aponta ao criar uma dificuldade muito grande em fazer com que uma coisa se aproxime da outra. Eu gostaria de adicionar o que você está falando, indo na mesma direção, e lembrando a todos que a área de comunicação como um todo vive uma crise de identidade desde que nasceu. Na área das ciências, é a ciência uma ciência nova, oriunda das ciências sociais, fruto da antropologia, da sociologia, da política, estudos culturais, e aí vai, epistemologia, psicologia, economia, política. Então, é um melting pot, é uma feijoada onde cabe tudo. Se você olhar a formação
do curso da ECA, que é a Universidade de São Paulo, ou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você vai ver que, por causa do famigerado golpe de 64, as pessoas que passaram a dar aula na comunicação eram pessoas que não eram do métier. Nós tínhamos uma indústria, uma realidade profissional relativamente jovem, mas já tínhamos profissionais competentes para isso. A própria epistemologia do termo comunicação é a ação de colocar comum. Será que nós, quando temos uma escola de comunicação, nós estamos promovendo ações de tornar coisas comuns? Será que o termo não devia ser trocado por midiologia, como é o seu curso lá na Unicamp? Não é midiologia do Pierre Levy, é midialogia. O próprio termo mídia é um termo alienígena. Então, nós temos aí algumas questões empíricas fortes. Eu queria reagir à sua fala, professora. Eu não afirmei nada contra a experiência que alguém queira fazer. Eu estava genericamente dizendo que, na minha visão, a missão das universidades deveria formar cidadãos, pessoas com formação, com indícios de cultura, de sociologia, de política, minimamente suficientes para que elas pudessem, ao ser preparadas para suas profissões, elas poderem exercer a profissão de médico decentemente, de advogado decentemente, de engenheiro decentemente. Não é só de comunicador, não é só de jornalista. Nós estamos cansados de ver na mídia casos de médicos que deixam objetos dentro do corpo das pessoas, ou de médicos que exploram. Vocês estão sabendo dos escândalos das próteses. Os médicos aí que reagiram aos mais médicos, vários escândalos surgiram porque os caras eles têm um emprego e não trabalham no lugar que eles recebem salário. Então, eu estou falando, sim, de ética. Estou falando, sim, de formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da nação, com os valores máximos da sociedade. Então, por tabela, em cima da sua fala, professor, eu entendo o que o professor fala e concordo. Só que eu acho que as novas tecnologias, que é onde eu queria ficar, as novas tecnologias estão virando de ponta cabeça o mercado, a sociedade, não é mercado, eu não gosto dessa palavra, eu tenho um problema com ela. Assim, a sociedade. A sociedade em todas as áreas está de ponta cabeça. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, sabe o que está acontecendo em casa com os filhos, com velocidade intelectual maior, alterações no DNA, capacidade argumentativa lógica diferenciada de nós ou dos nossos pais e nossos avós. Então, se a escola, o que eu falo, professor, se a escola não prestar atenção nisso, e nós continuarmos mantendo cursos para as profissões do mundo analógico, com os professores decorebas, com os professores que não fazem curso de atualização, que não fazem curso de especialização, quiçá um curso de mestrado muito desejado, um de doutorado. Porque, ao você evoluir na sua educação, você revê o seu papel como educador e consegue mais estofo intelectual para quando você for para uma sala de aula. Vejam quantas experiências estão surgindo nos Estados Unidos. Desculpe, vou citar novamente os Estados Unidos, mas é importante citar porque é na área de tecnologia. Todos os aparelhos tecnológicos que nós estamos usando nos últimos tempos são de origem dos laboratórios norte-americanos. Eles entenderam, desde Shannon, em 1948, na teoria matemática da comunicação, ele entendeu que o mundo passaria por uma transformação. Se você pegar o Wiener, se você pegar todos os autores da área das tecnologias, nós vamos entender o mundo que nós estamos praticando hoje. Só que nós, na comunicação, nós não damos valores a isso. Nós cedemos à sedução da semiótica, nós cedemos aos estudos de história, majoritariamente presentes até poucos anos atrás, e quando falávamos de novas tecnologias, é porque a ONU um dia criou o termo as TICs, as tecnologias da informação, as novas TICs, que foi o Armando Matelar que trouxe para o Brasil no livro dele, As Transnacionais e os Sistemas de Poder. Então, nós nos rendemos. Novamente para a professora. Eu trabalhei numa faculdade que tinha 7 turmas de jornalismo em São Paulo. 7. Tudo bem, São Paulo é uma cidade grande, tem muitas emissoras, programas, empresas, isso aqui, mas não tem lugar para 780 pessoas. É possível afirmar que hoje em São Paulo se formam 4.000 jornalistas. O que está acontecendo com o mercado de jornalismo?
está em queda. As empresas de jornalismo estão falindo. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, professor, para complementar a minha fala também para o senhor, assim, quando eu falo de formar cidadãos com as habilidades condizentes ao coisa, é para formar seres empreendedores, seres que montam as suas empresas, seres que vão agora para o mundo tecnologizado e montam a sua emissora de televisão. Não é verdade? Você que me disse ontem do Periscópio. Quem está sabendo o que é o Periscópio? É uma emissora de televisão a partir... alguém levantou a mão. Eu fiquei sabendo anteontem. Eu sou um cara que estudo exaustivamente tecnologia. Eu estava falando lá, não sei o que, alguém veio falar para mim de outra coisa que agora escrevi. YouTuber. Os jovens de 14 anos, eu tenho uma aluna de mestrado que tem 26 anos, 32, tem uma filha de 12 anos, falou, professor, o meu paper vai ser sobre o YouTuber. Eu falei, o que é YouTuber? Eu sei o que é YouTube. Ela falou, a minha filha, sabe o que ela falou para mim? Mãe, você está por fora, você não sabe o que é o YouTuber? A mãe de 30 anos, falou, não, o paper dela está sendo. Então, essa criança que vem lá na frente, que vai um dia ser um profissional, ela pode escolher comunicação. Ela já está fazendo, porque ela tem um canal de televisão no YouTube, ela é youtuber, ela é autora, ela tem o programa dela, ela grava as receitinhas, as coisas dela, o lugar que ela foi, ela sai com o selfie dela ligado e posta lá do shopping. Não é que ela vai para casa e monta num equipamento, num laboratório sofisticado. Não, está tudo na ponta do aparelho telefônico. A Bentley fez a ousadia de gravar, 3 anos atrás, um comercial. A Bentley é uma fábrica de carros extremamente caro, é da mesma turma do Rolls-Royce, só que é o Rolls-Royce mais barato, mas mesmo assim é muito caro. Fez o comercial com 12 iPhones, esse aparelho que eu tenho aqui no bolso, da Apple, o iPhone 5, não estou fazendo comercial, não, mas assim, esse aparelho colocaram aí e gravaram. E falaram assim, não, é essa a gravação. Então nós não precisamos mais de câmeras, nós precisamos de pessoas que saibam pensar. A universidade ela está atrofiada. Os cursos de comunicação, como o Hélio falou, ainda são dominados por mentalidades analógicas. São as pessoas que ainda estão nas chefias dos departamentos e impõem uma visão ainda do papel. E o mundo está totalmente digitalizado. Eu tenho aqui enumerado aqui uma coleção de uns 32 termos de tecnologia que eu digo para vocês, se eu falar, vocês vão fazer, eu conheço a metade disso aí. E eu não sabia do periscópio. O periscópio acaba de sair e eu dancei. Quer dizer, então eu tenho que estar continuamente correndo atrás para ver se eu recupero, porque eu sou professor de comunicação. Nós estamos no final do programa, né, e uma questão ainda que mereceria talvez uma outra mesa, mas que é importante e que mostrou o desconforto do professor Esquirra. Nós, professores todos, uma boa parte, tem esse desejo de atualização. Mas como a gente atualizar o professor de comunicação para que ele possa fazer tudo isso que a gente debateu nesses 2 dias? Eso es bastante complicado, es decir, estamos hablando de 2 estadios muy diferentes, ¿no? Estamos en un estadio donde hay un dinosaurio y en otro estadio en donde hay pues, una crianza de unas aves que acaban de nacer y están en otro mundo totalmente diferente. Yo te digo por experiencia en mi universidad y en el complejo de universidades españolas que cada vez que hemos hecho un plan para enseñar, digitalizar al profesorado, lo hemos intentado, pero el objetivo no se ha conseguido. Es decir, no están en el mundo analógico, están en la prehistoria de la mecánica y del mundo analógico. La mayoría de profesores hablo. También en profesores de comunicación, solo aquellos profesores que están más cerca, son más jóvenes y tal, sintonizan. Si hacemos un estudio, y que nosotros lo hemos hecho, yo aquellos profesores que son asociados, que vienen de la industria, que han hecho tesis, que es tal, son los que realmente penetran, sintonizan en su público, interactivan en su público, que son los estudiantes. No quiere decir que haya profesores mayores, que todos los mayores, no, hay profesores mayores magníficos, pero son excepciones, son excepciones. Entonces, es un problema de alfabetización
es un problema de habilitación del discurso y de las herramientas, sobre todo, de las herramientas, en donde el profesorado está anquilosado y está en una parte de la historia que ya es anacrónica. É isso aí. E, infelizmente, nós estamos encerrando com essa participação, né, o nosso TV Morfoses. Afinal de contas, esse foi o 5º programa da 11ª edição do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses. Agradecemos a participação de todos, especialmente nessa última mesa, aos nossos convidados que tiveram a generosidade de dividir e também nos intranquilizar sobre as questões da formação desse novo profissional. Agradecemos também a audiência de todos vocês, da plateia que nos acompanhou, e esperamos vocês no próximo TV Morfoses. Um abraço.